Romanos capítulo 15, verso 1 para a nossa devocional desta manhã. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Os fortes devem suportar os fracos. Esta é mais uma das teses paulinas que ele começa no capítulo 12, verso 1, sobre apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Essa tese do sacrifício vivo se desenrola em várias outras teses, e essa é uma delas. E quem são os fortes? Os fortes são aqueles que detêm o poder, que na hierarquia de alguma instituição tem mais ascensão, que estão acima de outras pessoas, que têm mais poder econômico, poder de influência, poder social. Os fortes são aqueles que estão numa posição superior em alguma estrutura de hierarquia. Agora, o que pode ser muito interessante é se considerarmos que todos nós somos fortes e fracos. Em algumas áreas nós somos intelectualmente fortes, temos inteligência, temos capacitação, temos experiência. Em outras áreas somos mais fracos, temos mais debilidades, temos mais dificuldades. E Paulo coloca algumas teses importantes para esta questão relevante nas nossas relações humanas e sociais e dentro até da própria igreja. A primeira tese que Paulo coloca é a tese de que nós devemos nos relacionar com todos e não somente com aqueles que são iguais a nós. Bem, assim como esse era o ambiente da igreja de Coríntios, um ambiente plural, misturado, miscigenado, assim também é o nosso. Nós não somos iguais, mas dentro desta mesma tese paulina, todos são úteis. Uma vez que nesse ponto forte eu estou suportando aquele mais fraco, em outro momento eu receberei também o mesmo suporte. Uma segunda tese do apóstolo Paulo é que nós devemos lutar contra a hostilidade. E é exatamente isso que está acontecendo no texto. Havia um assunto delicado, complexo, e alguns estavam se colocando acima dos outros na interpretação da liberdade em Cristo. E por isso Paulo coloca o poder de nós afirmarmos, ajudarmos, servirmos aos mais fracos, porque sempre haverão pontos de discórdia, pontos de divergência. E nesses momentos, na pluralidade da igreja cristã, nós que somos fortes em determinado assunto e em determinado momento, devemos suportar os que são mais fracos. E é neste ponto que Paulo percebe que aqueles cristãos mais fortes estavam sendo precipitados e estavam julgando aqueles irmãos que nesse ponto não tinham a mesma experiência, a mesma capacidade e precisavam ainda de suporte. E um terceiro ponto, e muito importante, é que a liberdade em Cristo não nos autoriza a sermos insensíveis, frios, distantes. A liberdade em Cristo não deve ser para nós uma indiferença àqueles que ainda se prendem a determinadas pequenas questões. A nossa liberdade em Cristo não deve nos levar à indiferença com relação àqueles cristãos que ainda não entendem como nós entendemos. A tese de Paulo é que nós, que somos fortes, devemos ter cuidado para não ferirmos a consciência de alguém que é mais fraco. Portanto, para a nossa meditação de hoje, o ensino paulino é de que apesar da nossa consciência, apesar da nossa capacidade e apesar de sermos fortes, isso não nos autoriza nem nos dá liberdade de ferirmos ao nosso irmão mais fraco.